Senhora presidente, caros colegas, membros, jornalistas e amigos, e todos que nos assistem pela TV Câmara. Também como minha amiga Silvânia, não pretendia falar hoje, acho que considero já a página virada, mas eu me sinto na obrigação de fazer um reparo histórico. E foram citados aqui, então eu achei por bem fazer esses reparos. Como foi falado, o plano de cargo e carreiras e salários do município foi criado pela Cátia Borne. Duas coisas, uma boa e uma ruim. A coisa boa, criou um dos melhores planos de cargo, carreira e salários do município de Alagoas, ficou sendo referência para os demais municípios do país, poderia dizer assim. O lado ruim da história, Cátia realmente não honrou com os compromissos salariais e com as vantagens, mas foi ela realmente que criou a progressão por mérito e titulação, um grande avanço para o funcionalismo. Iniciado o governo de Cícero Almeida, a princípio houve uma greve, acho que vocês se lembram disso, estou fazendo aqui um reparo histórico, mas o Cícero sentou com os sindicatos, negociou e passou a pagar os salários em dia, inclusive com o IPCA, ou seja, assim com ganho real, ganho acima da inflação. O que me consta, ele não deixou salário atrasado, não deixou. Ele deixou uma dívida com IPREV. Com IPREV. Aí sim, aconteceu isso realmente de fato. Veio o governo Rui. O Rui, os 2 primeiros anos, pagou acima da inflação. Depois começou a ter dificuldades. O IPREV estava em débito. Depois que a Fabiana entrou aqui, eu faço um reparo também histórico e até um elogio. A Fabiana conseguiu organizar o IPREV, mérito pessoal. Gostaria de parabenizar não só a Fabiana, mas a todos os outros, mas hoje fico restrito à Fabiana, porque fico às vezes procurando mérito nos outros secretários, alguns secretários, e não encontro. O que é que nós vemos hoje? Surge o plano, e esse projeto de lei, eu não tive a oportunidade de vê-lo quando foi apresentado. Eu estava lá na segunda-feira, a reunião foi marcada para 10 horas, eu cheguei mais ou menos 10h10, deu 10h30, deu 11 horas, deu 11h15, a reunião foi começar próximo de 11h30 da segunda-feira. Eu tive que ir embora porque eu já tinha deixado o paciente na mesa, encaminhado para a cirurgia, e tive que voltar para o Hospital do Açúcar. Não tive, portanto, conhecimento do plano. Na terça-feira, de manhã, revolução. Tomamos conhecimento do plano, liguei para Kelman, liguei para Canuto, nenhum dos dois me atenderam, e fiquei apreensivo. Veio a terça-feira, aquele problema todo que nós tomamos conhecimento, vivenciamos, e desse dia em diante até a sexta-feira, uma grande preocupação de todos os vereadores. E na sexta-feira, combinou-se de que nós faríamos uma reunião com os representantes sindicais, e assim foi feito, buscando o entendimento, buscando saber dos representantes sindicais quais seriam as causas pétreas dele e o que poderia ser modificado. E observem, eu fiz a reunião na sala do presidente desta casa. Eu não fiz a reunião no meu gabinete, eu não fiz a reunião num bar, nem fiz a reunião em sindicato. Eu fiz a reunião na sala de reuniões do presidente desta casa. Recebi
do Cristiano, Sindicato dos Assistentes Sociais, as sugestões, recebi do Sindicato dos Médicos sugestões e recebi da Sinteal algumas ponderações. Os outros me alegaram: Kleber, pouco tempo houve, não consegui me reunir a fazer uma assembleia para discutir o assunto, não quero pessoalmente tomar nenhuma posição, e desta forma não houve um conjunto da obra para que a gente pudesse colocar como uma colaboração no sentido da resolução da crise. Mas entendemos que desde aquele momento a intenção nossa e decisão da casa era a busca da confluência dos interesses de todos. Na segunda-feira, convocação para uma reunião na prefeitura, e ninguém perguntou: Dr. Kleber, alguma colocação, alguma colaboração, algum fruto da reunião de sexta-feira? Não, ninguém perguntou isso. A reunião não foi para ver a busca de interesses, mas sim para definir uma posição de bancada. E essa foi a minha preocupação, porque naquele momento eu via a bancada de oposição, a bancada do prefeito e a bancada desta casa, a bancada da Câmara, naquele momento, para defender os interesses da população, que naquele momento estavam sendo colocados num conflito que necessitava de uma intermediação, e a coisa não estava tomando este rumo. Daí a nossa preocupação, e eu acho que foi aí, Samir não está aqui presente, mas foi neste ponto onde eu entendo que faltou o entendimento. A terça-feira seguinte poderia ter sido evitada se na segunda-feira tivesse tomado uma posição no sentido da busca do que eu chamo da confluência dos interesses. Isto não aconteceu, infelizmente. Depois daquela fatídica sessão aqui, que houve a segunda invasão, porque nós já tínhamos tido o exemplo daquela invasão primeira. Qual seria a ilusão que nos faria pensar que não aconteceria a segunda? Não tinha razão nenhuma para se pensar que haveria calmaria aqui. Não tinha razão nenhuma para se pensar que aquela numerosa multidão que estava ali fora, o Davi Davino aqui não está presente, mas ele previa: doutor, não se iluda, vai ter mais de 10 mil pessoas na porta na terça-feira. Davi Davino tinha razão. Bom, restou a reunião depois do conflito instalado, a reunião com o prefeito e o recuo. Eu vou aqui parabenizar, porque eu tenho uma impressão própria, mas não posso, de certa forma, achar que a minha impressão é a verdadeira. Vou me omitir de colocar. Mas acho que tudo aquilo poderia ter sido evitado. Resta agora a esta casa, através do presidente Kelman, nomear uma comissão com resgatar o seu protagonismo na condução dos conflitos da comunidade, pegando cada vereador, um da saúde, um da assistência, um da educação, e formar uma comissão da casa, para discutir e buscar, mais uma vez nos a confluência dos interesses. O projeto, como está, só serve para o futuro. Nos próximos concursos, pode colocar aquilo ali. Pode. Não vai ter problema. Mas acabar com as progressões por mérito, por titulação, não foi uma boa ideia. A insalubridade foi cópia e cola do projeto do governo. Sabem disso. Mas a questão é que no governo
se ganha bem menos do que no município. Então, a retirada não foi uma coisa muito alta, mas no município foi. Então, teria que se fazer uma coisa paulatinamente. Ah, mas se procurou o diálogo, mas o sindicato não quis conversa. Acredito. Mas sei também que ninguém faz projeto para discussão com o opositor sem ter gordura para queimar. Então, existia, acredito eu, possibilidade de negociação, de retirada de pontos, de estudar possibilidades consensuais para buscar uma complementação e um projeto que realmente pudesse passar nesta casa. Infelizmente, esse diálogo não aconteceu. Mas na sexta-feira, quando nós sentamos com o sindicato, o sentimento que eu tive, e a Silvânia Barbosa estava presente na reunião, e o vereador Salles, não foi de um sindicalista com sentimento irreversível, com sentimento de sou eu que tenho razão. Não foi esse o entendimento. Naquele momento, se houve alguma empáfia anterior, naquele momento, os sindicalistas estavam prontos para a negociação. Precisou haver um embate, precisou mostrar a eles que eles perderiam aqui na votação, precisou, para que eles entendessem que eles também teriam que refletir e sentar na mesa de negociação e buscar, mais uma vez, repito a minha expressão, a confluência dos interesses. Portanto, quero rebater também, Ciderlano já não está mais aqui, mas ele disse que tinha médicos que tinham 40 horas e trabalhava 20. Verdade. Mas isso cabe à administração fiscalizar. Existem médicos que não trabalham as 40 horas, como existem dentistas, como existem advogados, como existem várias outras profissões que não exercitam o seu labor da sua plenitude. É verdade, mas isso é uma questão administrativa. Nesse sentido, o melhor exemplo que se dá hoje de secretariado é o do Nonô. O Nonô implementou. Vossa Excelência, dou mais 1 minuto para Vossa Excelência concluir seu raciocínio, porque já lhe dei 3 minutos a mais do que seu tempo de 10. Por favor, por conta do horário regimental. Tem mais 1 minuto. Obrigado, presidente. Então, o Nonô está cortando o ponto, né? O Nonô está fazendo toda a série de medidas administrativas no sentido de fazer o exercício pleno da atividade laborativa do médico, e o médico não está reclamando, não. O médico hoje, por incrível que pareça, ele tem um relacionamento muito satisfatório com o secretário de saúde, Nonô. E ele tomou essas medidas. Tem ponto para assinar, saída, entrada, saída, atrasos são descontados, faltas são descontadas. Então, esta é a medida administrativa que tem que ser feita. Ciderlano não está aqui, mas isso é que tem que ser feito. Então, eu teria mais algumas coisas para comentar, mas essa semana, esse mês é o mês da hipertensão arterial.